Pessoal, sejam muito bem-vindos ao Universo História. Meu nome é Rodrigo e eu sou aluno da Universidade do Estado de Minas Gerais, unidade de campanha, no qual eu faço o curso de História. Estamos aqui, pra gente dar início à nossa pequena série, Memória, Patrimônio e a História de Varginha. Eu dividi essa série em 3 episódios, no qual esse primeiro a gente vai falar um pouco sobre os conceitos de memória, os conceitos de patrimônio, a importância da valorização do patrimônio. Vamos falar um pouco sobre tombamento também, certo? Já no segundo vídeo, a gente vai falar um pouco sobre a história de Varginha, vamos dar uma passeada pela história de Varginha, desde a sua fundação. E no terceiro vídeo, vamos dar uma passeada, pelos tombamentos que tem aqui na cidade, pelos patrimônios, que a gente tem aqui, certo, pessoal? Então, dito isso, vamos começar, o nosso primeiro vídeo. Bom, o homem, ele é um ser cultural, A cultura, ela faz parte do homem e o homem faz parte da cultura. A cultura, ela vai fazer parte do processo de formação do ser humano, O processo de formação do homem. E dessa forma, não vai existir um homem sem cultura. Não vai existir, nenhum ser humano que não tenha cultura. Então, pessoal, a cultura, ela é um conjunto ali de significados, que são criados e partilhados, entre os homens, criado por eles mesmos e compartilhado por eles mesmos, na busca ali de dar sentido, ao mundo, de dar uma cor ali pro espaço que ele está inserido, trazer um significado pro mundo. Certo, pessoal? Então, a gente tem que lembrar de uma coisa muito importante, vai existir diversas culturas e todas diferentes, As culturas são diferentes. E não vai existir uma cultura que seja superior ou que seja inferior, Não existe uma cultura melhor ou uma cultura pior, As culturas são diferentes. E ser diferente é uma coisa extremamente normal, extremamente natural. E cada pessoa tem uma cultura diferente. Cada pessoa vai se identificar com uma cultura diferente, E fulano vai se identificar com a A, enquanto ciclano vai se identificar com a B. Mas e ser diferente, Essa diferença não significa que a pessoa vai ser inferior, Que a cultura dela é inferior ou superior. Certo, pessoal? Então é muito importante a gente lembrar disso. Dando continuidade, pessoal, a gente tem a memória também, A memória, ela vai ser a representação do passado. A memória, ela vai dar vida ao passado, vai dar vida a algo que já está ausente, que já é inexistente pra gente. E na memória, vai ser o passado que vai se fazer presente, O passado que vai ser o protagonista. E a memória, ela é sim, uma forma da gente conservar o passado, é uma forma da gente preservar o passado. Contudo, a gente vai ter diversos espaços ali destinados à memória, diversos espaços, para a memória. Como exemplo, a gente tem um museu. E dentro desses museus, é o passado ali que vai se fazer presente, é o passado que está sendo o protagonista principal ali, não é? E esse espaço, esse museu, esses espaços de memória, eles vão se tornar um espaço para a gente refletir, Vai se tornar um espaço de reflexão, onde todos nós ali podemos aprender, podemos observar, todos esses erros ali do passado e impedir, trabalhar para que essas memórias, esses erros cometidos no passado não se repitam, Igual a gente tem, o lembrar para não repetir, o lembrar para nunca esquecer, E a gente pode citar aqui um breve exemplo, dos campos de concentração nazistas, que foram construídos aí na expansão nazista na década de 1930 e na Segunda Guerra Mundial também, onde esses campos de concentração hoje se tornaram patrimônio da humanidade, Onde as pessoas podem ir lá visitar, pode entrar nas câmaras, Pode ali observar os milhares de pertences que as vítimas deixaram, Esses espaços ali, eles se tornaram patrimônio, justamente para isso, para aquela memória não ser esquecida, para aquela memória não ser deixada de lado, porque é uma memória muito importante, uma memória muito triste, uma memória muito pesada, que marcou ali a nossa história, marcou ali o século XX. Então é importante a gente lembrar, a gente observar esses erros, aprender com esses erros do passado para que eles não se repitam novamente. Certo, pessoal? Então, dessa forma, a memória também vai nos trazer identidade, Ela vai trazer significado à vida do homem, Como eu disse, ela vai trazer significado ao mundo que o homem está inserido. E sem a memória, a gente não vai ter passado, a gente não vai ter o que falar, a gente não vai ter o que ser, nem como ser, Então, a existência da memória, a gente não vai ter nada.
né? A gente não tem nada. E a memória, ela vai trazer, né, pra gente identidade coletiva e identidade individual também, né? Vai trazer aquele sentimento ali de pertencimento, de pertencer a alguma coisa, de identificar-se com um grupo, identificar ali com alguma cultura, né? Igual a gente pode citar o exemplo de nós mesmos, né? Quando estamos na escola, né? Vamos ali tentar fazer uma amizade com algum colega e a gente sempre pergunta os seus interesses, né? Qual tipo de música você gosta? Qual filme você assiste, né? Na tentativa da gente se identificar com aquilo, pra gente criar ali, estabelecer alguns vínculos. Nesse sentido, a gente tem também, né, os patrimônios, né? O patrimônio cultural. Mas o que é patrimônio, né? Bom, o patrimônio, eles são bens culturais, né? Que devem ser ali preservados e conservados. Né? O patrimônio ele vai ser ali a expressão da cultura e identidade de alguma região, de algum lugar, né? E ele vai trazer uma memória coletiva daquele mundo que a gente já foi, do mundo que fomos, né? E também, né, trazer, né, a projeção daquilo que a gente quer ser, né, daquilo que a gente quer fazer no futuro. E vai ser patrimônio cultural qualquer evidência de bens materiais e bens imateriais. Logo a gente vai falar um pouco sobre esses dois tipos de bens. E esses bens, né, eles vão fazer referência à identidade, às ações e às diversas memórias, né, daqueles diversos grupos, daqueles diversos povos, né, comunidades que são formadores da nossa sociedade. Então, pessoal, temos um conjunto, né, de bens materiais e temos, né, o conjunto de bens imateriais, certo? O conjunto de bens materiais seria ali o conjunto dos urbanos, né, urbanos e arquitetônicos, né, que são estruturas, né, prédios, casas, igrejas, né, tudo isso aí faz parte desses conjuntos urbanos e arquitetônicos, né. A gente tem fotografias, a gente tem documentos, obras de arte, monumentos, museus, paisagens naturais, parques, sítios históricos, sítios arqueológicos, sítios ecológicos, tudo isso vai fazer parte desses bens materiais, né. A gente, né, também tem o outro grupo, né, que são os bens imateriais, e esses bens, eles são, né, os costumes, as crenças, as rezas, né, danças, literatura, lendas, mitos, modo de produzir alguma coisa, modo de fazer algo, né, saberes, formas de comportamento, né, celebrações. A gente tem folia de reis, grupos de maracatu, né? A gente tem, né, as festas do Rosário, festa do Padre Vitor, que são muito comuns aqui no sul de Minas, né? Então a gente tem esses dois conjuntos, né, de bens materiais e imateriais. E dessa forma, a gente vai ter um conjunto de leis, né, um conjunto ali de dinâmicas para a gente proteger e preservar esses patrimônios, né? E uma dessas dinâmicas é o tombamento. O tombamento, ele é um instrumento legal, né, que é amparado por lei federal. E esse tombamento, né, o tombamento, ele vai trazer ali a proteção e a preservação, né, dos bens materiais, né? Lembra que a gente falou, né, são estruturas, os documentos, monumentos. E o tombamento vai impedir, né, a destruição desses bens, né? Vai impedir que eles sejam destruídos com o tempo, né? Garantindo ali a preservação para as gerações futuras, né, para as pessoas que ainda vão vir. Então, pessoal, esses tombamentos eles podem ser realizados tanto por órgãos municipais quanto os estaduais e federais, né? E quando um bem ele passa pelo processo de tombamento, né, quando ele é tombado, ele é registrado num livro, né, que é chamado do livro do tombo. Esse nome, né, o tombo, ele tem origem de Portugal. Né, o tombo era o arquivo português, né, da Torre do Tombo. E esse arquivo, ele guardava ali, né, os principais documentos, os documentos mais importantes de Portugal, certo? Então eram todos guardados ali na Torre do Tombo. Por isso que vem esse nome, né, tombo, tombamento. E qualquer pessoa ela pode solicitar ali o processo de tombamento de algum bem, né? E para os bens, né, que são de interesse nacional, né, que são importantes para a história da nação, a história do país, a gente consegue esse processo de tombamento entrando em contato com o IPHAN, né, que é o Instituto do Patrimônio Histórico e Cultural Nacional, certo? Para os bens, né, de interesse estadual, no caso de Minas Gerais, a gente pode entrar em contato com o IEFA, né, que é o Instituto Estadual do Patrimônio Histórico e Artístico, né? E para os bens de interesse municipal, a gente pode estar entrando com os órgãos do nosso município, né? É a própria Secretaria Cultural, né? Secretaria de Cultura. E para o bem ser tombado, né? Ele vai passar ali por diversos processos ali que vão ser promovidos pelos órgãos, né? Que são ali responsáveis pelos tombamentos, que vão ver ali o estado de conservação desses bens, né?
E quando o patrimônio ele passa pelo processo de tombamento, né, ele é tombado, a gente não pode fazer nenhum tipo de alteração, seja pintura, seja qualquer tipo de modificação que seja mínima. A gente não pode estar fazendo esse tipo de coisa sem autorização desses órgãos responsáveis pelo tombamento. A gente também tem o registro, né? E os registros eles são usados para os bens imateriais, né? Que são as celebrações, as formas de expressões, saberes, crenças, lendas, né? As danças, igual a gente disse, né? E esses bens imateriais eles são registrados em um livro, né? E esse livro, né, que é chamado de registro, ele vai fazer o reconhecimento, né, desse bem imaterial, né? Vai reconhecer ele como um bem cultural, um bem ali importante para a formação da sociedade, para a formação cultural ali da sociedade, certo? Então, esse livro aí vai trazer, né, o reconhecimento e vai valorizar, né, abordando ali a importância para formação, a importância desse bem material ali para a formação da sociedade, né, para a formação da história da nação. Portanto, né, preservar o patrimônio, ele vai ser um ato de amor, né, um gesto de amor, né, é um ato de amor com a nossa história, é um ato de amor com a nossa cultura, com a nossa cidade, né, com a nossa memória, né. E história, né, e memória essa que são muito importantes para a construção do nosso futuro, né? Tanto nas projeções do que a gente almeja ser, quanto a importância também para as próximas gerações que vão vir, né? Que também vão poder ter contato com esses patrimônios. E através desses patrimônios, a gente pode observar diversas transformações ao longo do tempo, né? Na nossa sociedade, na nossa região, no nosso país, certo? E podemos compreender também diversos elementos, né, no nosso presente, né, através dessa memória, né, através do passado. E a memória também, né, tanto a memória quanto o patrimônio, é também responsável por essa preservação da história, né? E todos nós somos responsáveis por essa história, né? Somos agentes históricos. A gente está constantemente produzindo história, constantemente fazendo história, né? E preservar essa memória vai ser um trabalho de todos. Então, pessoal, estudar, visitar, compartilhar, né, todos esses bens, né, já é uma forma da gente preservar a nossa herança cultural, né? Por quê? Porque a gente tem uma memória em risco, né? A gente tem diversos museus aí que pegam fogo, diversas igrejas, casas, né, que são aí destruídas, que são abandonadas, né? E um museu que pega fogo, né, ou um museu que está fechado, um museu que é fechado, né, um casarão aí que é demolido, uma biblioteca que não tem apoio, né, ou a falta de preservação de todos esses bens, é uma perda enorme para a sociedade, né? Uma perda enorme para a memória da nação. E sem a memória, a gente não pode, né, construir uma sociedade. Sem memória, a gente não tem nada, né? Como a gente já falou isso no início do nosso vídeo. Então, né, pra gente encerrar, tem uma coisa extremamente importante que eu quero falar com vocês, né? O patrimônio, ele não é só aquilo que uma lei define ser um patrimônio, né? Não é só aquilo que a lei define ser importante para a nossa herança cultural, mas é aquilo também que é importante pra gente, aquilo que é importante pra você, né? O patrimônio é o que gera afetividade, né? É algo que faz parte da sua história, né? Que marcou a sua vida, né? Que marcou ali a sua trajetória em um determinado tempo, né? Aquela praça que você ia brincar com seus colegas, que você encontrava ali com seus amigos, né? Um parque que você ia brincar quando era criança, né? A rua que você jogava bola, a rua que você sentava para conversar ali com seus vizinhos, com seus amigos, né? É aquele lugar, né, que os seus pais ali te levavam em algum momento da sua vida, aquele lugar que marcou você, né? Algum objeto, algum presente, algum pertence, né? Que é muito importante para você, que traz ali um afeto, né? Que traz ali um sentimento bom, né? E tudo isso é um patrimônio, né? E patrimônio é tudo aquilo que faz parte da nossa vida, tudo aquilo que faz parte da nossa história, que marcou, né, a nossa vida em algum momento, certo, pessoal? Então esse foi o nosso primeiro vídeo. Agradeço a atenção de todos, espero que tenham gostado. Qualquer dúvida, qualquer questão que queiram perguntar, podem usar os comentários, irei responder a todos. Certo, pessoal? Um abraço e até o próximo vídeo.